Muito bem, estamos de volta com o SBT Notícias desta quarta-feira. Estamos recebendo em nossos estúdios a presença da ex-senadora Séries Cesarenko para falar um pouco das visitas ao interior do nosso município. Também ela, como ex-senadora, teve um papel importante ainda quando militava no PT, Partido dos Trabalhadores, e deixou instrumento importante de combate ao crime organizado no país. Aliás, a lei da delação premiada, diga-se de passagem, é da ex-senadora, considero como eterna senadora. Tá? Nosso boa tarde, Séries, um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, é um prazer programa. enorme estar aqui com você, com toda a população aqui de Lucas do Rio Verde e de onde a SBT atinge com certeza. Bom, inicialmente, a gente já perguntando, se você imaginava que aquela lei que você procurou combater o crime organizado, você imaginava que ela ia ter dimensão, que seria um mecanismo tão importante como está sendo e que atingiu em cheio o meio político, praticamente atingiu aí os principais partidos constituídos no Brasil? Aldecir, essa é uma questão que me foi perguntada tão logo foi aprovada essa lei. Acho que foi a Folha de São Paulo, se eu não estou equivocada, me perguntou, a senhora sabia que tinha tanta corrupção que fez essa lei? Eu falei, eu não sabia. Eu imaginava, eu desconfiava. E eu não sabia como que a gente ia descobrir. Eu entrei como senadora em fevereiro de 2003, saí em 11, terminou meu mandato, não pude mais ser candidata, porque o partido não me deixou na época, E em 2006, de 3 a 6, eu trabalhei em cima dessa lei. Trabalhei em cima de muitas leis. Eu fiz mais de 100 projetos, são 120 e poucos projetos de lei. Claro que aprovado mesmo deve ter sido uns 30, E dentre eles, esse projeto, que a gente tentou nele, buscava, ele foi protocolado no Senado da República em 2006. De 3 a 6 a gente construiu com a participação de muitos juristas de Brasília, do Brasil e até buscas internacionais, aqui de Mato Grosso. Muitos juristas nos ajudaram, a gente conversou e definiu que a gente precisava era tipificar as organizações criminosas. Fosse do colarinho branco ao narcotráfico, por exemplo. Formou quadrilha para cometer qualquer crime, entraria nessa tipificação. E dentro desse projeto de lei da tipificação das organizações criminosas, a gente colocou um instituto que é da colaboração premiada, vulgo chamada delação premiada, porque a gente não sabia como que poderia descobrir que alguém estava cometendo grandes atos de corrupção, que a gente até desconfiava, porque, por exemplo, o meu dinheiro de senadora não dava para comprar jatinho, boiadas, milhares de bois, milhares de hectares de terra, coisas assim suntuosas, não dava de jeito nenhum. E eu ficava imaginando, vários chegavam e falavam, eu comprei um jatinho de não sei quantos milhões, não sei o quê. E eu ficava lá pensando, deve ser muito rico de nascença, Porque tem, óbvio que tem... muita sorte, Óbvio que teve gente que tirou a loteria, virou milionário, outros que nasceram já de família, que tinha a fortuna, não vou duvidar disso. Outros que trabalharam muito e conseguiram, com boa sorte, como você diz, prosperar muito. Eu sempre fui professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Tenho, graças a Deus, 4 netos, aliás, 4 filhos e 6 netos, todos criados com muito sacrifício e muita dificuldade, porque professor da universidade não é nenhum salário maravilhoso. Então, a gente tinha essa dúvida toda. Poxa vida, eu fui uma profissional assim, hoje não tenho nada, continuo com esse salário de senadora, que na época era metade do que é hoje, e eu ficava invocada com aquilo. E aquilo ali foi me dando indignação, sabe? Indignação mesmo. Tem alguma coisa errada. E a partir daí eu resolvi arrochar essa lei, como diz o outro, fazer essa lei para valer. Mas eu nunca apostei que a coisa tivesse tão aprofundada no país. O que aconteceu, senador? O que a senhora classifica a corrupção no Brasil? É a tolerância do judiciário? Por que ela tomou proporção? Eu acho que a corrupção no Brasil vem das capitanias hereditárias. Vem lá do Pedro Alves Cabral. Vem.
Quer mas dizer, tem país que também tem, mas a tolerância em relação é diferente. Né? Eu não sei, eu tenho a impressão que as nossas instituições acho que estão fragilizadas nesse sentido. Nós temos instituições até fortes, né, em alguns setores. Agora, em alguns setores, ela foi se fragilizando e eu tenho a impressão que se tem é que as pessoas foram adentrando num processo gradativo, né? Foi lá, fez uma negociação, deu certo, ganhou tanto, e com dinheiro público, a iniciativa privada, se ela pegar o dinheiro e resolver jogar no rio, ela joga, é dela. Agora, com dinheiro público, você no serviço público não pode jogar com nada a seu favor. Eu acho que os políticos, assumindo ainda de uma forma equivocada, muitos, não todos, tem muita gente boa na política, a gente tem que separar esse joio do trigo. Tem gente boa, porque hoje parece que ninguém presta, mas tem gente que presta. Mas tem muita gente que age errado, entendeu? É gente que foi para a política para atender seus interesses pessoais, familiares, fazer nepotismo, arranjar dinheiro, arranjar riqueza para si. É só ver quem entrou na política, tinha quanto? Entrou na política o fulano de tal. Vai ver a história dele, o que ele tinha? No imposto de renda dele da época, o que ele tinha declarado? E vai ver o que outros tinham. A quebra do meu sigilo financeiro, fiscal, bancário e telefônico, eu quebrei. Teve um momento que eu quebrei, está quebrado. Quem quiser que veja. Claro que da área da justiça. Eu não vou quebrar para todo mundo ficar pegando minhas coisas, de repente até está fazendo coisa errada com o que é meu, que é tão pouco, né? E, quer dizer, não tem como aumentar. Você entra na política eleitoral, ser parlamentar, ter um cargo político eletivo, foi eleito para um cargo X, ele não é profissão. Tem que botar na cabeça as pessoas. Não é profissão. Temporariamente o povo te dá um poder. E se você quiser contar para aposentadoria, você vai pagar separado lá o seu INSS e se aposentar como profissional que você é. Eu me aposentei, sim, como professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Não aposentei nem como deputada, 3 mandatos. Podia aposentar integral até morrer, entendeu? E como senadora também. Claro que ia ter que cortar no teto, né? Porque ia dar muito mais do que o teto. Não aceitei nenhuma aposentadoria. Porque, é legal? É legal. É direito, mas é imoral. E quem diz outra coisa, Valdecir, aquilo que você critica, você não pode fazer. Se a vida inteira eu critiquei esse tipo de coisa, de gente que vai para a política... Tem que dar exemplo. Sim, de gente que vai para a política para atender os seus interesses e para conseguir uma aposentadoria bem poupuda, robusta. Se eu sempre critiquei, agora chegou minha vez, eu vou falar assim, mas eu tenho direito, eu vou. Não vou, não. O que você critica, você não pode fazer. Eu ia falar exatamente desses privilégios, que quando se fala em reforma, todo mundo quer a reforma, mas ninguém quer abrir mão dos privilégios. A classe política, o judiciário, o Exército, a Polícia Federal, o Ministério Público. Ninguém quer abrir, como vai fazer? Reforma vai ser só para o trabalhador. Para quem ganha salário mínimo, essas coisas por aí, né? De aposentadoria para o trabalhador. Isso aí parece que estão meio prontos para fazer, o que é um absurdo, né? Aumentar tempo de aposentadoria, etc. e tal, eu acho tudo. A idade, né? Bom, e esse pensamento aí do... Olha, nós chegamos nesse período já eleitoral, o eleitor, não é todo também, não podemos generalizar, mas já pensa de fazer a venda do voto dele, comercializar o voto. Aonde que está vamos falar, o maior erro? Está na classe política ou está no eleitor que vende o voto? Quem é mais criminoso, vamos falar? Os dois. Aquele que vende voto é tão criminoso quanto aquele que compra, entendeu? Não pode vender o voto, não, de jeito nenhum. Quem vende o voto não pode depois achar que as coisas estão ruins na política. Ele é responsável que vendeu. Eu posso até votar em alguém que depois vai fazer coisa errada porque não estava escrito na testa que ele não ia fazer. Tanto eu quanto você podemos votar em certa pessoa e ele vai fazer coisa errada, eu não tenho culpa. Agora, se eu vendi meu voto, eu não tenho direito de reclamar de nada. Porque eu ganhei dinheiro, seja lá 50, 100 reais ou milhares de reais, entendeu? Eu não tenho direito de criticar e de reclamar, porque eu sou tão criminoso quanto aquele que está cometendo crime e usou do meu voto para. Por que eu vendi? Agora, se eu, de forma honesta, séria, dei o meu voto para a pessoa e a pessoa fez coisa errada,
Eu não tenho culpa, não. O eleitor não tem culpa. Bom, nós já vamos viver a eleição de 2018 com algumas mudanças. Era esperada aí uma profunda reforma, teve algumas mudanças. Veio uma reforminha. Reforminha, né? O que precisa aí ser reformado? A senhora é a favor do voto distrital? Qual que é o pensamento? Porque já tem algumas mudanças que nós não teremos o financiamento. Não, esses aí nós não teremos. Esse financiamento de empresa era vamos falar aí, era um problema sério? Era, porque ele que viabilizou. Está aí as empresas, né? Está o Odebrecht aí, né? O Marcelo está preso há tanto tempo, que é o poderoso da Odebrecht e tantas outras empresas, né? Quer dizer, eles estão com problema, né? Porque financiaram campanhas, né? Eu nem sei se financiaram, porque se financiou pelo aquele meio que podia declarar é uma coisa, e se foi Caixa 2 é outra, né? Caixa 2 que é realmente o crime e outras formas de troca de favor, isso aí que pega no crime. Agora, tem muitas empresas que estão nessa. Agora, que esse ano vai ser um ano sui generis de eleições, vai. Por quê? Porque vai ter pouco dinheiro, menos dinheiro? Eu acredito que sim, que vai ser praticamente dinheiro do fundo partidário. Tá? Cada partido na sua, né? Agora, claro que tem cota, se não me engano, para senador, a pessoa pode gastar do seu próprio até 5 milhões, se eu não estou enganado, entendeu? Agora tem que ter muito milhão pessoal para poder gastar 5 milhões. Como é que eu, que não tenho nenhuma espiga de milho, uma espiga grande de milho, 1 milhão, vou ser candidata para disputar que eu posso botar dinheiro só se for do meu bolso? Eu não posso, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Entendeu? Agora, tinha muita gente que não tinha em tempos idos e arranjava para depois pagar. E aí, na hora de pagar, tinha que fazer o quê? Tinha que arranjar de algum jeito, provavelmente ilícito, né? Mas esse ano, Valdecir, que eu queria explicar, é um ano eleitoral sui generis, diferente, que tem a cláusula de barreira. O que é a cláusula de barreira? Nós temos quase 40 partidos e nós vamos ficar reduzidos a menos de 20. Talvez a 12, 15 partidos só. E o que precisa para você se manter com um partido que receba fundo partidário, que receba tempo de mídia, etc.? Porque você já está fraco. Ainda sem tempo de mídia e sem fundo partidário, como é que você vai sobreviver, né? São partidos que vão ter muita dificuldade, praticamente alguns vão deixar de existir. Quer dizer, vai ser reduzido praticamente a metade dos partidos. Por quê? O que vai contar para isso? Cada partido vai ter que ter no mínimo 1,5% dos votos totais do país. Se não tiver isso aí, já fica de lado. Vai ter que ter deputado federal, no mínimo, em 9 estados. Não adianta você ter 5 federais em São Paulo e não ter em 9 estados. Você tem que ter pelo menos um deputado federal em cada estado, em 9 estados. Entendeu? Para você permanecer como partido dentro das regras do jogo. Sabe? Então, é muito complicada a coisa. Vai terminar com o eficiente eleitoral. Vai terminar com a coligação. Não vai mais ter coligação. Tem mais, mas levou. Os partidos pequenos vão ficar prejudicados, né? Tremendamente. Vão ficar fora do jogo. Estão comentando, cogitando, formar uma federação de pequenos partidos. Eu vi eles se juntarem para fazer... Uma junção. É uma junção entre eles. Eu não sei como é que está... Eu não sei como é que está essa questão, não. Eu não posso Mas falar. deve acontecer no futuro. É possível, porque eles vão ficar assim, sem condições. Vamos esperar o que essa eleição vai mostrar, né? Eu estou no PRB, o Partido Republicano Brasileiro, né? É um partido que tem mais de 20 deputados federais, quer dizer, ele não corre o risco. Ele já não entra nessa cláusula? Ele não, a cláusula não pega. A gente tem certeza que não. Quem é o líder nacional do partido? O presidente Marco Pereira, presidente nacional do nosso partido. Ele não é parlamentar, é um advogado extremamente atuante, politicamente atuante, como um advogado com certeza também, mas eu quero falar politicamente atuante, né? Tem, assim, um lastro muito grande político no Brasil. Aqui em Mato Grosso, que o PRB ainda tinha certas fragilidades, né? Mas em muitos estados é um partido que já tem senador, que já tem mais de 20 deputados federais, tem muitos estaduais, etc. e tal. E tudo sob o comando dele. Ele é uma força política muito significativa, né? Aqui no estado, o nosso presidente, desde que eu me filiei há 2 anos e pouco, é o deputado, aliás, ele vai disputar um dia, né? Eu estou prevendo, Rogério Rossetti, né? Que agora está passando a presidência, depois de alguns anos, ele está passando para o deputado federal Adilton Sacchetti, que filiou no nosso partido
e que é pré-candidato, o Adilson Sacchetti é pré-candidato a senador no PRB. E eu sou, né, pré-candidata também, né, a federal. E aí temos muitos estaduais. Mas todo mundo é pré-candidato, ninguém sabe nem se vai ser candidato. E não sabe também como vai caminhar o partido no estado aí? Tem as possibilidades? Aí temos aí, eu costumo dizer que para saber quem vai ser candidato e com quem a gente vai coligar, a gente tem que consultar Deus, que está tão difícil. Vai sair mais aí vai polarizar entre dois grupos a eleição estadual? Pode sair? Olha, parece a espera que a gente está, porque a nossa orientação a nível nacional, orientação para nós, para o estadual, né, e obviamente as municipais do partido, é de que a gente busque a coligação que mais favoreça o partido, porque é importante esse crescimento para o nosso partido. Mas nós estamos aí à espera. Quem são os candidatos? Parece que está se apresentando um grupo aí que está querendo se reunir com o nome de Mauro Mendes, de Pivetta, né? Jaime. Tem o Wellington e o atual governador. O governador Pedro Táxi, o Wellington Fagundes. Esses nomes todos estão aí colocados na mesa do xadrez. E estão no tabuleiro. Estão no tabuleiro e certamente vão se unir em 2 ou 3, ou talvez até... tem o procurador Mauro também, né? Então vai ter 3, 4, talvez até 5. Tem hora que a gente, jornalista, fala que estão na gordura, né? Vamos ver no frigir aí que vai sobrar. Assim como também tem muitos candidatos ao Senado, né? Que depois da não saída de Blairo Maggi candidato ao Senado, eu digo foi que... Foi uma surpresa, para mim foi surpresa. Foi surpresa para todo mundo. Aí a não saída dele como candidato, né, ficou assim... Um vazio, né? Um espaço. Ficou um espaço que eu acho que tem uns 10 candidatos, 12 candidatos ao Senado. Eu diria que a maioria mais ou menos parelho, né? Os parelheiros estão mais ou menos semelhantes. Tem alguns que se destacam um pouco. A vaga dele era tido como certa, né? Assim, no meio... a tal da vaga certa é meio complicado. Né? Você lembra do Dante de Oliveira e Carlos Bezerra e eu? Jonas Pinheiro. Fui eu e o Jonas, né? Olha, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre a prisão do nosso ex-presidente Lula, né? A senhora que foi vinculada ao PT, quantos anos foi militante? Todos os meus mandatos foram pelo Partido dos Trabalhadores. Muito amiga pessoal do eu tinha um relacionamento político com ele, eu diria, sempre tive até porque eu fui senadora durante os 2 mandatos dele, né? 8 anos de Senado. Esse poder de líder dele, que até mesmo preso ele mantém está mantendo a militância ali. Não, eu acredito que essa coisa tem que chegar a um esclarecimento, a um entendimento, porque existem essas 2 forças aí se degladiando, né? Que a gente está sabendo, e eu digo sempre... O PT alega que ele foi um bode expiatório de toda essa situação. Você acredita que houve aí, por parte do judiciário ou de alguns grupos aí? Eu não sei se houve ou não houve, mas eu espero que não tenha havido. Porque se esse tipo de coisa acontece com o judiciário, realmente a desesperança é total. Então a gente espera que não tenha havido. Aqui, que as coisas venham a se esclarecer. Acaba de ser julgado e condenado o Eduardo Azeredo, ex-presidente nacional do PSB, ex-governador, deputado federal por Minas Gerais. Mas o processo dele corre há 20 anos. 98. Mas o do Lula correu muito cedo, né? Por isso que a gente às vezes acha que a justiça tem hora que paira essas dúvidas, né? Mas a senhora estava falando do Lula. Mas tem que superar esse tipo de coisa. Hoje mesmo eu estava lendo algumas situações a respeito, quer dizer, tem toda essa mobilização. Precisa, na justiça, Valdeci, eu sou advogada, precisa prova. Não existe, eu tenho convicção que você é culpado. Como é que eu vou dizer? Disseram que você cometeu a coisa errada. E eu vou dizer assim, não tem prova, mas eu tenho convicção que você errou, que você tem crime. Não existe a história da convicção. Mas tem muitos aí que estão correndo com as malas aí e tal, e estão soltos. Gente, que horror! O outro que caiu no dinheiro do paletó. Exatamente. Estado, né? E estão soltos e parece que estão meio libertos. Mas eu acho que uma hora eles vão ser processados. Agora, tem que ter prova concreta. Prova concreta. O que é prova concreta? Que, se fosse um país, vamos falar, se fosse outro lá, país, no primeiro mundo, isso aí saía preso dali.
Não é verdade? Aquela mala tinha que ser preso na hora, ele e a mala. Ele e a mala e deixar... O mala e a mala. É porque aquilo ali é óbvio. Aqui não é defender ou punir alguém. É realmente buscar a verdade na justiça. E a justiça existe, tanto o Ministério Público, quanto a Polícia Federal, quanto os juízes, quanto os tribunais superiores, ou não, todos os tribunais existem aí para fazer justiça. E nós precisamos acreditar que eles estão fazendo justiça. Porque se a gente não acreditar, todos nós estamos à risca. Todos nós estamos correndo risco. Porque, para mim, se alguém tem um processo, ele tem que ser julgado tecnicamente, não politicamente. Quem faz política é o Congresso Nacional, né, e as câmaras municipais e as assembleias legislativas. Esses que fazem política. A parte do judiciário tem que julgar tecnicamente. E tecnicamente significa uma série de questões que não dá tempo da gente detalhar aqui. A senhora é a favor ou é contra o foro privilegiado? Aí? Contra o foro privilegiado. Que história é essa de foro privilegiado? Vai legislar mais uma vez, acho que é mês que vem, mês de maio, né? Não. O foro privilegiado, o Congresso não votou, o STF aí vai decidir nos próximos dias aí. Eu sou contra foro privilegiado. Todo mundo tem que ser igual, ser julgado com igualdade de condições. Igualdade no lugar que todo mundo é julgado, que um é julgado, todos sejam. Não porque tem um cargo X, tem que ir lá para um foro especial que não vai ter condições de julgar o tempo que urge, etc. e tal. Entendeu? Dificulta um pouco o julgamento. Então, eu sou contra foro privilegiado. Sempre fui. Eu não tive processo. Esses dias falaram, mas ela foi absolvida. Eu não fui absolvida, não. Quem nunca teve denúncia, quem não teve denúncia não tem processo. Quem não tem processo, não foi julgado. E quem não foi julgado, né, quem não tem processo não pode ser absolvido. Existe um equívoco de pessoas que dizem, teve aquele processo, teve aquele problema do sanguessuga. Eu nem sabia o que era aquilo. E o Janot, então, que eu não lembro nem o nome, quem era, não ofereceu denúncia contra mim. Pode procurar ver se tem denúncia contra mim naquela história. Não tem, porque eu não sabia do que se tratava. E as pessoas que lá estavam na justiça sabiam muito bem que eu não sabia do que se tratava. Citaram a senhora, mas... Citaram para fazer um trampo, porque era um ano eleitoral, eu estava disputando eleição, entendeu? Depois, essa coisa ficou muito mal resolvida, vamos dizer assim, que parecia que eu fiz alguma coisa, eu não tinha nada com aquilo. Então, quando disserem, ela foi absolvida, como esses dias disseram até na Globo, falou isso, né, num programa, porque não sei se você sabe, o Zé Padilha, sim, que é o diretor da Tropa de Elite 1 e 2, ele agora fez um mecanismo, né, um seriado, se não me engano, eu não vi, não sei. E aí, no programa do Bial, o Bial perguntou para ele em que ele se baseou para fazer o mecanismo. Ele falou, foi no projeto de lei de uma senadora lá de Mato Grosso, do nome complicado. Aí o Bial falou, é Séries Cesarenko, né? Ele falou, é essa mesmo, fala Séries. Brincaram, fizeram esse trocadilho lá, entendeu? Então, foi com base na lei da delação premiada que ele fez, segundo ele, o mecanismo, né? Então, são contribuições que a gente procurou deixar, que a gente procurou fazer. Eu fiz muitas leis, eu protocolei mais de 100 projetos, são 120 e poucos. Mas tive aprovado uns 30 e poucos, mas todos de bastante valia. Sérgio, para encerrar aqui, eu deixo você à vontade para deixar sua mensagem também à população de Lucas do Rio Verde. Inclusive, você tem até parente aqui em Lucas, né? Tem. A família Bonfante, né? Também. Exatamente. Então, eu sempre falo. São parentes honrados. Né? Muito honrados, graças a Deus. Trabalhadores e honrados. Conceituados. Isso. Então, eu deixo aí à vontade para você falar. E a gente não pode, eu acho que nunca na vida, perder a esperança, né? De um Brasil melhor, de um Brasil aí com educação de qualidade, né? De saúde para todos. Saúde, educação, né? Moradia e emprego. Emprego. As pessoas que não têm emprego, elas perdem até a dignidade, porque elas ficam desesperadas, elas querem ter trabalho para ter um sustento com dignidade seu e da sua família. Eu queria dizer duas coisas bem rapidinho. Fazer uma conclamação às mulheres. Mulheres, participem. Sabe, homens, nossos filhos, porque todos os homens são nossos filhos, Valdecir. Ou tem algum que não é filho de uma mulher? Todos são filhos de uma mulher. Todos nos ajudem a superar toda e qualquer discriminação
contra as mulheres, contra a sua mãe, a sua companheira, a sua namorada, a sua esposa, a sua filha, a sua irmã, contra todas as mulheres. Não permita nenhum tipo de discriminação contra a mulher, nenhum tipo de violência contra a mulher, né? E mulheres, cheguem e combatam qualquer discriminação, seja na família, seja no trabalho, seja na política. Lugar de mulher é também na política. Não queremos ser mais que os homens, mas muito menos. Queremos ser apenas iguais. Isso é uma questão que eu deixo o recado. Venham, vamos participar, venham com a gente, venham para os partidos, para o meu partido, para qualquer outro partido, mas venham para a luta política também. E dizer, finalmente, que eu agradeço muito a você, a SBT, né, ao SBT, né, que realmente a democracia se constrói assim, abrindo espaço para todas as frentes de ideias diferentes. E é com ideias e ideais diferentes que a gente constrói a democracia e aprofunda a democracia. E vocês estão fazendo isso. Obrigada, Valdecir. E aí falamos com o Sérgio Cesarenko, né? Cesarenko. Aí, ó, estou igual o Bial. Vou falar certo. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos na sequência.